Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Pink Power Cast. E nessa temporada nós estamos falando sobre liderança. Então, essa mensagem é para você. Você já pode conferir os nossos episódios anteriores ou pelo meu canal do YouTube, Flávia Reis, ou pela sua plataforma de streaming preferida. Aqui nós vamos ter um papo descontraído, rápido, assertivo, pontual, porque eu acredito que Deus tem um chamado especial para você. E você que é mulher e está me assistindo, esse nosso Pink Power tão à vontade no nosso universo feminino, algo que nós entendemos muito claramente é que Deus deu uma voz única, singular para você e você precisa aprender a usá-la com graça, com autoridade, fluindo dentro da tua identidade, fluindo dentro do teu dom. Para começar, hoje nós vamos falar sobre os 5 motivos que impedem você de trabalhar em equipe, de levantar pessoas e de ser essa líder que Deus te levantou para ser. Muitas vezes a gente se pergunta, né? Será que eu sou chamada para liderar? Ah, não, eu não tenho essa característica, meu perfil de personalidade, de comportamento, de temperamento não é para ser líder. E eu quero te dizer que você está muito enganada, nós já falamos sobre isso nos episódios anteriores. Toda a criação anseia pela manifestação dos filhos, das filhas de Deus, gente madura, gente curada, gente que entende seu lugar, que não precisa pedir desculpas por carregar coisas especiais de Deus. Não é na sua força, não é porque você é incrível, é porque o Deus que você serve é incrível, é na força dele que você vai se mover. E como nós precisamos, numa era onde as vozes têm se levantado através das mídias, das redes sociais, com tantas coisas desalinhadas com a voz de Deus, como é importante você entender o seu lugar e parar de se intimidar. Mas vamos lá, 5 coisas que te impedem de trabalhar em equipe. A primeira delas, falta de identidade. Se você não sabe quem é, se você não entendeu o seu lugar como filha de Deus, se você não abraçou sua missão, o seu propósito nesse mundo, se você ainda não se permitiu ser curada por Deus, então de maneira nenhuma você vai conseguir fluir na tua identidade. João 7,38, a palavra de Deus diz assim, que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Entenda algo, tudo aquilo que Deus fez em você, Ele quer fazer através de você. Não adianta, se você não receber primeiro para ser preenchida nas suas lacunas, ter os seus dilemas resolvidos, você vai ter sempre uma crise de identidade e não vai conseguir ver outras pessoas dentro da identidade delas. Porque para você formar times, equipes, você precisa estar muito seguro de si. E eu não estou falando de não ter problemas, de não ter desafios, de não ter dias onde você enfrenta dilemas, dores. Isso aí, cada um de nós está enfrentando a sua própria jornada e até o último dia da nossa vida nós vamos ter coisas que precisamos vencer. Isso é perfeitamente normal. Mas o problema é quando essas coisas nos paralisam, quando a gente ainda não se permitiu receber dessa água viva. Eu gosto muito de João 4, aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando ele fala, eu tenho essa água da vida, eu sou a água da vida que pode saciar a sede da sua alma. E é lindo porque na sequência, né, em João 7, nós vemos Jesus dizer, eu não só estou te dando a água da vida para você, mas se você crê em mim, do teu interior, aquilo que eu fiz no teu interior, vai fluir, vai alcançar mais pessoas. Então, não tem jeito de você levantar ninguém se você não tiver a sua identidade bem resolvida. Então, corre, busca tanto o autoconhecimento, mas o conhecimento do alto, a revelação de Deus, da paternidade de Deus, para que você seja curada. Então, você possa se levantar dentro das suas potencialidades, dons, chamados, talentos. Todas nós temos talentos, todas nós recebemos uma porção única de Deus. Você não precisa se comparar, você não precisa invejar, você não precisa desejar a porção da outra, mas você pode entender a sua singularidade e seguir, prosseguir para ser essa mulher que Deus te levantou para ser com autoridade, tá? Porque existem pessoas que estão te esperando do outro lado da sua obediência. Você sabia disso? Quando você diz sim a esse processo todo de transformação, de restauração, existem pessoas que estão lá na linha de chegada, esperando você, esperando aquilo que você carrega, a sua porção única, para ser essa voz que vai mudar o destino de tantas pessoas e você precisa levantar a outras mulheres. A segunda coisa que te impede de formar uma equipe, de formar um time, de levantar pessoas é o
perfeccionismo. Uau, quantas mulheres perfeccionistas a gente não tem, né? Você sabia que o perfeccionismo está muito relacionado a essa sensação nossa de nunca nos sentimos boas o suficientes? Então a gente sempre está tentando, de alguma forma, parecer melhor. É como se você sentisse que não bastasse, que não é suficiente. Então, o perfeccionismo tem muito a ver com essa identidade que foi fraturada, que ainda não está bem resolvida diante de Deus e que você quer provar o seu valor. Você nunca se considera boa o suficiente e que por isso você olha para os outros e também não vê ninguém como capaz, ninguém como qualificado, ninguém como bom o suficiente. Você desenvolve uma crítica excessiva em relação a outras pessoas. Então, como é que você vai juntar um time de pessoas que você não acredita, que você está sempre colocando um padrão tão elevado e você não considera as pessoas suficientemente boas para alcançarem esse nível, esse padrão? Tá errado, né? Quando a gente vê como Deus nos escolheu de maneira imperfeita e foi nos moldando, a gente vê que esse é o padrão para que a gente possa olhar para pessoas ainda que não estejam 100% formadas, ainda que precisem de tantas áreas para serem restauradas, mas você se torna essa pessoa que vai ajudar a moldar pessoas, a forjar pessoas assim como você foi. Lembra da equipe de Jesus? Daqueles 12 improváveis? Gente, eu falei isso outro dia numa conversa e falei também no nosso podcast o quanto que Jesus escolheu os homens mais improváveis de todos. Se fosse para qualquer RH de empresa, provavelmente eles nem seriam aprovados, eles estariam ali excluídos. Jesus foi lá naqueles excluídos, Jesus foi lá nos menos prováveis, cobrador de impostos, pecadores, pescadores, homens com a moral e com a índole muitas vezes contestadas na época, e Jesus forjou aqueles homens. Lembra de Davi também, quando ele entra na caverna de Adulão, não só ele entra, mas ele leva outros improváveis ali, a escória daqueles homens, e saíram de lá como valentes. Então é o seu papel olhar para pessoas que ainda não estão formadas e ajudá-las a serem formadas. Muitas vezes mulheres têm isso uma com a outra. Um criticismo exagerado. Você olha e você esquece que um dia você já foi daquele jeito. Ou que você ainda está aí no seu processo e você olha com uma cabeça muito julgadora para cada uma delas. E esse não é o chamado que você tem. Você tem um chamado de olhar para pessoas que ainda precisam ser moldadas e ser essa mulher corajosa que vai levantar, não de maneira perfeccionista, mas olhando para elas dizendo, olha, eu quero ser esse instrumento de Deus que vou te ajudar a lapidar, a ser lapidada e a ser aperfeiçoada no amor de Jesus. Então vamos lá? Escolher pessoas que não são perfeitas, mas que estão dispostas a serem aperfeiçoadas. A terceira coisa que impede você de liderar, de levantar pessoas, é a preguiça e o comodismo. É isso mesmo. É muito mais fácil você se liderar e você se colocar para fazer algumas coisas que você olha para os outros e ali de maneira perfeccionista você não vê que ninguém é capaz como você, pelo menos você acha isso, né? Não, ninguém é tão bom como eu acho que eu posso fazer melhor. Daí você se torna aquela mulher centralizadora, controladora. E por preguiça mesmo de se desgastar nas suas relações, você prefere assumir todas as demandas sozinhas. Olha, eu já vivi isso durante muitos anos. Eu sempre fui uma mulher extremamente proativa, mas eu olhava para os outros de uma maneira até orgulhosa, no sentido de dizer assim, não, isso aqui eu sei fazer melhor, e para não ter dor de cabeça, de ter que ensinar ninguém a fazer, eu mesma faço. E quando eu percebi, eu estava sobrecarregada com tantas coisas que Deus nem tinha mandado eu fazer, assumindo demandas desnecessárias, podendo já ter delegado, e às vezes por preguiça de ter o trabalho eu não delegava, por esse comodismo, de uma certa forma, por mais cansativo que seja, às vezes é mais confortável para você, é mais cômodo para você fazer tudo sozinha, porque você acha que só você dá conta de tudo, que não tem ninguém que vai fazer tão bem como você. Olha aí o problema que há.
Veja, uma das belezas de você ter uma voz é você poder dar voz a outros. Existe uma diferença muito grande entre influência e relevância. Eu preciso que você entenda isso, porque na era das redes sociais existem muitas pessoas influentes, muitas pessoas que têm um alcance gigantesco de massas, de multidões, mas que não têm relevância nenhuma ou pouquíssima relevância. O que é a relevância? É quando você usa a sua influência para gerar algo que vai transformar vidas. Quando você está construindo um legado, e um legado não tem a ver só com o teu nome, muito pelo contrário, o legado tem a ver com aquilo que você está deixando construído dentro do coração das pessoas. É muito diferente de herança até, porque herança é aquilo que você deixa para as pessoas. E legado é aquilo que você constrói dentro das pessoas. Então entenda algo, mais do que ser uma pessoa influente, Deus está te chamando para ser uma pessoa relevante, para construir coisas que vão ficar marcadas dentro da vida de outras pessoas, para que a visão, o DNA, algo que Deus tem gerado no seu coração, vai ser literalmente transplantado para o coração de outras pessoas. E você não pode se acomodar em reter para você, porque um dia você vai passar, ministérios passam, a influência muda muito, gente. Tem época que alguém é mais influente do que outra, é a bola da vez, é a pessoa que está ali com a voz de fama, todo mundo acolhendo, todo mundo aplaudindo, todo mundo, nossa, essa pessoa é a pessoa da vez, é ela que está escalada para os maiores congressos daquele ano, é essa pessoa que está aí nas conferências de mulheres pregando, todo mundo quer ter essa pessoa da vez e tudo isso muda. Não se engane, não queira ser simplesmente alguém influente, porque isso passa, mas a verdadeira relevância é quando você constrói algo que permanece, que traz significado, que muda o coração de pessoas. E por mais que a influência possa passar, possa mudar, possa aumentar, possa diminuir, a verdadeira relevância, ela permanece. Então não se acomode em ter o esforço de gerar isso na vida das pessoas. Para que você possa gerar outras pessoas relevantes, você vai precisar gastar tempo. Você vai precisar investir recursos, você vai precisar se doar. Você não pode ter essa preguiça relacional. Você precisa se desgastar para estar junto com pessoas, para ensinar pessoas, para levantar pessoas, para derramar sobre elas o poder do Espírito Santo, para fazer com que elas sejam ativadas dentro dos seus dons, talentos e habilidades, para fazer com que elas entendam o seu lugar nesse mundo. Isso vai exigir de você muita dedicação, muito tempo. Você vai precisar sair da sua zona de conforto. E para começar a história, você vai precisar entender algo. Eu não sou a única pessoa desse mundo que possa fazer isso. Existe um estudo bem legal da Harvard que diz, Harvard Business Association, eles fazem estudos gerais relacionados à parte de gestão de equipes, formação de pessoas. Eu gosto muito de ler sobre isso. E esses estudos mostram que cerca de 85% das coisas que você faz, qualquer pessoa poderia fazer. É isso mesmo. Cerca de 10% daquilo que você faz, qualquer pessoa bem treinada, se você treinar, essa pessoa pode fazer. Mas somente 5% daquilo que você faz, somente você pode fazer. Então, uma das coisas que eu aprendi liderando, levantando pessoas nesses 20 anos de formação de times, de equipes, levantando mulheres, é o entendimento de que eu preciso delegar mais, eu preciso confiar mais nas pessoas, ainda que elas estejam no processo de aprendizado e venham a falhar. Na verdade, elas vão falhar, porque isso faz parte do processo de aprendizado e eu não posso desistir delas, eu não posso ter a preguiça ou o comodismo de dizer, não, você está descartado ou você não é bom o suficiente, lembra do perfeccionismo? Não, eu vou me dispor a investir em pessoas, em treiná-las até que elas possam receber algumas funções. Afinal de contas, tem uma frase que eu gosto muito, seu sucesso é o meu descanso. Escreve isso aí no nosso chat, escreve isso aí nos nossos comentários. É isso mesmo, porque à medida que outras pessoas são bem-sucedidas e alcançam o lugar delas, você está livre, liberada para empreender novos projetos, para receber novos downloads dos céus, para abraçar uma visão e abrir, especialmente se você é líder nato, você tem essa coisa
de ser pioneira, de começar novos projetos. Então, uma das coisas que mais me angustia como líder é saber que eu estou ainda nas mãos com um monte de função que poderia ser delegada e que essas funções estão me tomando tempo, energia, esforço, dedicação, e eu já poderia transferir isso para outras pessoas e estar liberada para prosseguir e abraçar novos desafios. É isso aí. Você só vai estar liberada para assumir novos desafios, para empreender novos projetos, para abraçar algo novo que Deus vai te dar, algo fresquinho dos céus, se você levantar pessoas para que estejam ali na posição delas. Isso vai exigir de você tempo, dedicação, esforço. Talvez você passe os primeiros anos, tá? Da formação de equipe, eu que lidero, estou pastoreando igreja e cuido dessa parte muito de formação de times, voluntários, posicionamentos de pessoas. Eu passei os primeiros 4 anos, 3 anos e meio me dedicando a levantar pessoas para que pudessem assumir a função, a missão delas também, dentro da visão que o Senhor nos deu, e pudesse estar mais livre para começar novos projetos. Eu só estou aqui com vocês hoje online, eu só estou aqui podendo me dedicar à plataforma de ensino da Escola de Mulheres, por exemplo, viajando as nações para pregar a palavra de Deus, porque eu já posicionei pessoas em alguns lugares estratégicos e essas pessoas não chegaram prontas, eu não pude me acomodar, eu tive que me esforçar para que elas pudessem assumir o lugar com graça, com autoridade, fluíssem nos dons delas, e isso me liberou para dedicar tempos para novos projetos. Quarta coisa que te impede de levantar equipes: trauma. É isso mesmo. Você já foi traída? Você já foi deixada de lado por pessoas que você levantou? Você já foi excluída de mesas que você ajudou a construir? Você já foi, muitas vezes, recebeu um dedo apontado no rosto por pessoas que você ajudou tremendamente na formação delas, você ajudou com que elas descobrissem a sua voz e no meio disso tudo elas esqueceram de tudo que você fez? Olha, seja bem-vinda ao clube, eu já passei por isso algumas vezes, é a sensação de muitas vezes impotência ou de não ser suficiente, porque existem pessoas que não há nada que você possa fazer para elas, aliás, tudo o que você fizer por elas não vai ser suficiente. Você vai doar o seu tempo, o seu melhor, o seu coração, você vai amar intensamente e ainda não vai ser bom o suficiente. Lembra quando Jesus estava ali com o seu time? Nada do que ele fizesse, nenhum milagre, nenhuma intimidade, nenhum relacionamento profundo de ensino, nem nada do que ele repartisse do seu coração ia ser bom o suficiente para pessoas como Judas, por exemplo, que tinha uma expectativa errada em Jesus. Então é natural que existem pessoas que colocam uma expectativa errada em cima de você, que com isso, mais na frente, o relacionamento entre vocês seja fraturado, você seja deixada, você seja abandonada, ou você não receba o valor e o reconhecimento que você gostaria. Aí o que acontece? A gente levanta aquela blindagem emocional, de maneira que parece que ninguém mais vai ferir. Você constrói essa blindagem com aquela falsa sensação de ninguém vai mais me ferir, de eu não vou me abrir mais para absolutamente ninguém, de que ninguém vai ter mais a minha confiança, que eu não vou mais passar por isso. E eu preciso dizer para você é que não existe relacionamento, muito menos formação de equipe e de liderança, se você não confiar em pessoas. É isso mesmo, nós estamos sempre em risco. E esse risco não pode impedir que a gente dê o acesso. Um dos maiores presentes que você pode dar às pessoas é o acesso ao seu coração, é o acesso à sua voz, é o acesso à visão que Deus tem colocado no seu coração. E talvez você esteja impedindo que outras pessoas sejam forjadas, formadas, levantadas, encontrem o seu lugar no mundo, porque um dia você foi traumatizado nos seus relacionamentos e daí você se blindou. Isso é muito comum em mulheres, né? A gente fica meio desconfiando em todo mundo, eu já passei por momentos assim também, onde eu havia sido machucada, e aí, para não
né, iludidamente, para não ter que passar pelos mesmos problemas, eu me blindei, falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou dar mais acesso a ninguém, eu não vou repartir meu coração com ninguém, eu não vou transferir aquilo que eu sei para absolutamente ninguém, porque as pessoas não valorizam, porque as pessoas não honram, porque as pessoas não abraçam, porque as pessoas traem, abandonam. Gente, se você for por esse caminho aí, você vai literalmente impedir aquilo que Deus colocou dentro de você. Vamos voltar para João 7,38, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão. Você tem que deixar fluir. Você não pode ficar como uma represa retendo para você, senão aquilo que Deus começou a fazer na sua vida vai acabar aí mesmo. Mas lembra da relevância. Você precisa entender, eu tenho uma voz relevante, independente se as pessoas vão valorizar ou não, se as pessoas vão abraçar ou não, eu não vou deixar com que os traumas, com que as feridas, com que aquilo que fizeram contra mim me impeça de fluir os rios de Deus e de abençoar milhares de pessoas. Você sabia? Existem milhares de pessoas que estão esperando pelo seu sim. Milhares, centenas de pessoas que estão esperando com que você vença aí todos os traumas, tudo aquilo que te limita, para deixar fluir o que o Senhor tem depositado no seu coração. E vamos lá, caminhando para encerrar, é aquela hora que eu posso ouvir aquele nosso bate-papo tá muito bom, né? Mas fique tranquila que essa temporada inteira nós vamos falar sobre liderança e você pode ouvir e usar esses podcasts para anotar os tópicos e ajudar aí na formação do seu time. Quinta coisa que te impede de formar uma equipe: insegurança. Quantas mulheres tão especiais que carregam algo único são tão inseguras e que por isso se comparam, por isso têm inveja. Eu digo que a comparação, ela é a mãe da inveja e a inveja é a mãe da competição. Você começa a competir com aquela pessoa que você olha e de repente você deseja a porção dela, porque em algum momento você se comparou, você não achou que aquilo que Deus colocou no seu coração é bom o suficiente, é agradável o suficiente. Daí você se torna essa mulher insegura, que não é satisfeita com o depósito que recebeu. Veja, você não pode ter insegurança para você levantar pessoas, porque em algum momento essas pessoas podem crescer e se tornar até mais influentes que você. Isso não diminui a sua relevância. Lembra de Barnabé e Paulo? Você provavelmente sabe quem é o apóstolo Paulo, que deixou para a gente aí 2/3 do Novo Testamento, que através da vida dele, ali a Europa, a Ásia, foram alcançadas, né? O evangelho do nosso Senhor Jesus foi espalhado através daquele homem improvável que era perseguidor de cristãos e que, diferente, por exemplo, de Pedro, que teve um ministério mais local, como apóstolo da igreja primitiva, Paulo foi extremamente missionário, o chamado dele era missional, então ele alcança por causa daquilo que ele carregava como judeu, como toda a história dele relacionada à voz de influência. Ele chega ali em Roma e ele é respeitado em Roma, mesmo passando por desafios grandes. Mas talvez você nunca tenha ouvido falar de Barnabé, que está ali justamente na hora da formação do apóstolo Paulo, de Atos 9 até Atos 14, mais ou menos. Você vê no meio disso a Barnabé, essa figura do discipulador sendo levantado, ajudando a forjar o caráter daquele homem que seria tão influente e também relevante, não só no tempo dele, como até nos dias de hoje. Veja, existem pessoas que têm menos influência do que outras, mas não quer dizer que tenham menos relevância no reino. Porque o reino de Deus, você precisa entender o seguinte, a gente está falando sobre formação de equipe, talvez você seja uma mulher empresária, uma empreendedora, uma médica, uma advogada, você trabalhe na área social, nas áreas mais distintas, ou talvez você tenha um ministério na igreja, o seu trabalho seja também formar equipes. Enquanto você for uma mulher insegura, você vai tapar a voz das outras. Você não vai liberar outras mulheres para serem o que elas são. Por quê? Porque você quer que as pessoas cresçam, mas não cresçam tanto quanto você. Você quer que as pessoas sempre estejam ali debaixo da tua tutela, debaixo da tua direção, da sua voz. E aí, a partir do momento que outras pessoas começam a se sobressair, isso mexe com o teu ego, porque você é insegura.
Vamos parar com isso, porque formar equipes, levantar pessoas, é sobre você ter uma segurança que não está em você, a sua segurança está em Deus, ela vem de Deus para você, e por causa disso, você está tão bem resolvida que você não tem problema nenhum em forjar, em levantar outras pessoas. Isso é muito especial, porque o reino do nosso Senhor não é sobre nós, não é sobre a Flávia Arraes, o ministério ou o meu nome, é sobre a relevância que eu vou ter gerando não só uma herança espiritual, mas um legado que vai ser marcado no coração das pessoas e que no dia que eu partir vai permanecer de geração em geração. Sério, eu oro por isso. Eu oro por isso todos os dias. Deus, eu quero que aquilo que o Senhor me permitir construir nessa terra permaneça de geração em geração. E uma mulher insegura nunca vai conseguir levantar outras pessoas, porque ela quer que outras pessoas estejam debaixo ali, não só do seu guarda-chuva, mas menores do que elas, ela não desata a voz de outras pessoas. E você foi chamada por Deus para liderar, para liberar a voz de outras pessoas, para ajudar com que outras pessoas resplandeçam a glória de Deus, tanto quanto você, ou se elas tiverem dons mais proeminentes que você, que tal? Tá tudo bem? Tá tudo bem para você se outras pessoas brilharem, se outras pessoas crescerem mais do que você? Essa agora foi difícil, né? Pois é, mulheres que não são inseguras, que entendem o seu lugar, que sabem que receberam uma voz de Deus, elas estão livres para serem uma voz na vida de outras e também para ajudarem outras pessoas a descobrirem a sua voz. Então vamos lá, que você possa pegar essas dicas aí e possa usar para formar o seu time, seja qual for a sua esfera de influência, e que você possa crescer com ousadia, com graça, com autoridade, como líder, tendo aí a sua relevância e deixando um verdadeiro legado. Até o próximo Pink Powercast. Vamos seguir nessa nossa conversa maravilhosa sobre liderança. Te vejo lá.